Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Só Vejo Vantagem no Canadá. E no vídeo de hoje, um vídeo super esperado por vocês, a gente vai falar por que mudamos de casa e mais do que isso, nós vamos fazer um tour pela casa nova. Gente, vocês têm me pedido muito lá no Instagram, principalmente. Ju, você mudou, por que você mudou? O que aconteceu? Teve gente falando, você vai voltar pro Brasil. Teve outras pessoas, não volta pro Brasil. Gente, calma, vou explicar tudo pra vocês o que aconteceu. Então, fiquem aqui comigo. Antes de mais nada, vocês já sabem, quem não é inscrito neste canal, se inscreva, dê aquele like. Vocês motivam a gente a gravar mais conteúdo, compartilha, ativa o sininho das notificações para ser avisado assim que sair vídeo novo. Feito? Maravilha! Bom, gente, mudamos. Está uma bagunça? Está. Nos mudamos quando? Final de semana passado. Então, estamos agora na primeira semana de setembro, então nós nos mudamos no último final de semana de agosto de 2023. Então está tudo uma loucura. Eu já vou falando de antemão para vocês não repararem. Eu tentei dar uma organizadinha, mas, gente, não dá. A gente ainda precisa mobiliar a casa ainda não tá decorada, a casa não tem nem cortina. Então, assim, para matar a curiosidade de vocês, a gente vai fazer um tour, mas a hora que ela estiver mais bonitinha, decoradinha, aí quem sabe a gente grava um outro vídeo, tá bom? Então, maravilha. Bom, motivos pelos quais nós nos mudamos, tá? Então assim, nós moramos quase 2 anos naquela casa que vocês estavam acostumados. Tem vídeo do tour pela casa vazia, a gente nem chegou a fazer da casa mobiliada, que a gente nem conseguiu mobiliar a casa inteira. E no final foi até bom, gente, porque a gente se mudou para uma casinha bem pequenininha e a gente teve que vender algumas coisas, por exemplo, aquela mesa de jantar que vocês estavam acostumados a ver. Aqui não cabe nada, aqui é bem pequenininho, tá? Então, ainda bem até que a gente não tinha muito mais coisas, porque senão a gente teria mais coisas para vender. Mas assim, então moramos quase 2 anos naquela casa, na região do Huron. Lá é uma região boa para quem gosta de natureza, nós gostamos de natureza, então foi uma das coisas que a gente olhou. Só que lá, gente, é meio que distante de tudo, assim. Ponto de ônibus é longe, a gente até falou, nossa necessidade de carro, a hora que a gente viu onde a gente morava, a gente falou, não tem condição de ficar sem carro. Então assim, ônibus, não é todo lugar, todo horário que tem, final de semana não tem ônibus, é super afastado, você quer ir para qualquer lugar, é mais demorado. Então a região é muito boa, assim, a gente gostava muito de morar lá, mas essa parte de localização assim pegou um pouco, mas esse não foi o principal motivo, tá? Então vamos lá. Primeiro, principal motivo de nós nos mudarmos foi o valor do aluguel. Então assim, aqui em Kitchener tá muito caro o valor dos aluguéis, na verdade no mundo inteiro, tá? Em vários países, eu tenho clientes e amigos em outros países e todo mundo reclama da moradia, mas aqui em Kitchener acaba que tá muito caro. Então assim, nós alugamos aquela casa do Brasil ainda. Nosso budget na época era até 2.200 a 2.300 de aluguel, porque a gente sabia que era mais difícil alugar com pet, né? Precisava ser casa, enfim. 3 cachorros a gente chegou, então era o nosso budget. A gente conseguiu alugar lá por 2.450, então ele já estava ali $150 acima do nosso orçamento, a gente não tinha credit score, não tinha relacionamento, a gente achou razoável, né, dentro das condições, e a gente não tinha muito tempo para alugar, né, enfim, e a gente acabou aceitando naquelas condições que vocês já viram em vídeos anteriores, né, com 9 aluguéis antecipados. Então se vocês fizerem as contas aí, 2.450 vezes 9, vocês já conseguem entender quanto de reserva que a gente teve que ter para alugar uma casa aqui vindo do Brasil. Acontece com todo mundo? Óbvio que não, né? Mas a nossa condição vindo com pet também diminuía as nossas chances. Então a primeira coisa foi o valor do aluguel.
O ano passado, que eu tava naquela loucura de college, eu falei, Samuel, a gente até procurou casa, a gente já tava com o intuito de mudar. Mas, gente, eu estava sem sanidade por causa daquele college. Então eu falei, Samuel, eu não tenho cabeça para pensar nisso agora. O landlord queria cobrar, sair de 2.450, ele propôs 2.900. Eu falei, de jeito nenhum, nem pensar 2.900 de aluguel. A gente teve que negociar, aquela coisa toda, ficou 2.750. Então 2.450 foi para 2.750. $300, né? Acho que por aí. 250, $300 pra gente fez muita diferença, porque, gente, isso financeiramente falando, não comprometam mais do que 30%, 35% no máximo, só com moradia, só com item, tá? Então a gente tava assim, baseado no salário, obviamente, que tem que calcular esses 30%, a gente tava tipo assim, na rapa, tá quase pagando mais de aluguel de jeito nenhum. A gente falou não, aí fechou nos 2.750, a gente enforcado já acima um pouco desse parâmetro, já não desceu redondo, mas eu falei, bom, a gente tá pagando isso pela nossa sanidade, porque quando a gente muda de casa, a gente tem que ter dinheiro para pagar 2 aluguéis, que é o normal. Você paga o primeiro e o último, né? Fica como aquele cheque calção. Lá atrás a gente falou, putz, ainda não vou ter nem dinheiro para pagar 2 aluguéis, então, não rola, tá? Engolimos a seco os 2.750. Na minha opinião, a casa é grande, mas a casa, na minha opinião, não vale, tá? Minha opinião. Mas é a prática do que estão comercializando aqui agora, tá? Em torno de $3.000, uma casa mais ou menos naquele patamar. De novo, quem não viu, quiser assistir, ver o tour pela casa, acessa o vídeo aqui no canal. Bom, gente, aí começamos esse ano pesquisar. E aí eu vou contar perrengue que nós passamos e para vocês evitarem, tá? Então eu entrei em contato com a imobiliária e falei, olha, a gente já tem mais de 1 ano de aluguel, né? Normalmente você fica meio que bloqueado por 1 ano, mas depois o aluguel, o vencimento do contrato começa a ser mensal. E aí eu falei, quando a gente pode sair? Ela respondeu que depois do vencimento do contrato, que seria mensal. Então eu entendi, né? E aí traduzindo, aquela questão da tradução, né? De não ler direito, né? Enfim, eu entendi que a gente já estava liberado para procurar casa. Bom, gente, só que a gente não contava que nós acharíamos essa casa tão rápido. A gente começou a procurar numa quarta-feira, na sexta a gente já achou a casa. Que aceitou, que falou, não, a gente aceita vocês, tá feito, porque você manda proposta, aí normalmente às vezes tem negociação, às vezes tem mais de uma pessoa querendo alugar, então fica aquela negociação. Não, a gente achou, a moça já aceitou, é a diferença, né, de já estar aqui, de ter trabalho, de ter credit score, então totalmente diferente de quando a gente veio do Brasil, com aquela questão, 2 aluguéis, né, o primeiro e o último. A gente fez os cálculos, como a gente não paga o último da outra casa, ficaria como um aluguel daqui e a gente precisaria ter mais um só. Cálculo perfeito. Meus amores, o aluguel desse do ano passado, de 2.750, o cara renovou por mais 1 ano fixo. Porque o Samuel falou, se vocês não fizerem por 2.900, fizer por 2.750, a gente fica mais 1 ano. Mas eu não entendi que eles iam cravar esse 1 ano de novo, como se fosse o primeiro contrato. A gente falou que ia ficar 1 ano, mas tipo assim, né, não achei que fosse. E isso estava no contrato e a gente não viu, tava lá fixo, a gente não viu, era um xizinho assim no fixo, tá? Ou mês a mês, a gente não viu um X. E isso fez com que intercalasse o aluguel das 2 casas. Então, gente, mais uma coisa do mês de agosto que eu precisava contar para vocês. Então, comecei com o vídeo da Shine e agora a segunda coisa que aconteceu com a gente, intercalou 2 aluguéis. Então, a gente teve que pagar aluguel aqui, que dessa casa nova nós alugamos por 2.400 e tivemos que pagar junto no mesmo mês o aluguel de 2.750 da casa antiga. Então assim, imaginem o quanto ficamos enforcados, porque a gente não estava prevendo isso, né? Foi um erro ali de interpretação, a gente também não entendeu e eles também,
por outro lado, bem espertões, fizeram um contrato fixo, né? A gente tentou negociar, tentou argumentar e não teve jeito. Óbvio que eles não iam abrir mão desse aluguel, né? Assim, a gente tentou por desencargo de consciência, mas a gente sabia que não, dificilmente eles abririam mão. Bom, gente, pagamos esses 2 aluguéis, assim, ó, enfim, né? E aí a gente falou, bom, mas vamos para um aluguel menor. Por quê? Porque neste ano, no vencimento do nosso contrato, o aluguel iria para 2.995, $3.000, tá? Tá bom para vocês? De 2.750 e aumentar. Então, praticamente aqui de $3.000, a gente voltou para 2.400, né? Esses 2.400, obviamente que tem prós e contras, né? Então, você tá indo para um aluguel menor, obviamente você não tem a mesma qualidade, vamos dizer assim, de espaço que tinha no outro imóvel, né? Então, meio que isso, assim. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês dos prós e contras. Antes disso, o nosso segundo motivo, principal motivo, então o primeiro foi o custo, né, que eu falei para vocês agora, e o segundo é que eu trabalho em Guelph, eu trabalho em outra cidade, e morar lá no Huron até Guelph, gente, era muito longe. Então assim, por mais que eu demorava 40 minutos para ir, eu demorava 1 hora na volta por causa do trânsito. Então, 1h40 todos os dias tá fazendo muita diferença, porque eu volto do trabalho aqui e atendo na consultoria. Então, tava tipo muito enforcado, eu quase não conseguia chegar a tempo de atender os clientes. Então, eu precisava morar mais perto do escritório um pouco, ainda em Kitchener. A gente não quis se mudar para Guelph, né, que é uma cidade menorzinha, a gente quis continuar em Kitchener, mas que fosse mais próximo do meu trabalho, pelo menos com vias de acesso muito mais rápido. E foi o que aconteceu. Então, assim, a gente falando um pouquinho de prós e contras, tá? O primeiro pró de morar aqui nessa casa é a localização. Gente, a localização é excelente, top demais, demais. Então, assim, na ida para o meu trabalho, eu economizo em torno de 15 a 17 minutos e na volta dá 25 minutos, gente. Eu chego em meia hora, assim, no máximo até em casa. Então, para mim, assim, é grande coisa isso. Parece, 20 minutos, meia hora, gente, é muita coisa, de verdade. Então, esse, assim, foi de longe o melhor pró, a localização. A gente tem academia que dá para ir a pé. Lá na outra casa, o Samuel não estava conseguindo treinar, porque eu tô ficando com o carro e é tudo longe, academia longe, tudo tem que ir de carro. Tudo. Gente, você quer ir na farmácia de carro. Aqui, você faz um monte de coisa a pé, então vai pra academia a pé, atravessando a rua tem um mall, tem com lanchonete, com Tim Hortons, com Subway, com DQ, com um espaço de doação de móveis e roupas e tudo mais. Se você vai reta a avenida, você sai no centro de Kitchener, você tá perto de bar, de restaurante. Então, assim, a localização nós estamos encantados. Se o Gui estivesse estudando, que ele se formou agora esse mês de agosto também, né? Que já falei pra vocês, acontece coisas boas e coisas ruins. O Gui se formou agora. Se o Gui estivesse estudando e nós estivéssemos nessa casa nova, o Gui poderia ir a pé pro college, só pra vocês terem ideia. Fica uns 5 quarteirões do college dele. O Gui tá indo pras baladas, casa de amigo, ele fala, mãe, tudo a pé. Que ele precisava às vezes pagar Uber ou pegar 2, 3 ônibus, tudo a pé, é tudo muito perto. Ou às vezes se precisa pegar ônibus, o ônibus passa na esquina, aqui tem todas as linhas de ônibus, tem trem, tem tudo. Então nós estamos assim radiantes com a localização. Foi a primeira coisa que a gente olhou e falou, nota 10. O segundo pró foi o valor do aluguel, né, gente? Então, economizamos aí quanto? 2.400 para 3, $600, né? É isso, né? $600. Então, tipo, a gente paga com $600 parcela do carro, seguro, paga até utilities. As 2 utilities, que são as contas de consumo, paga tudo. Então, vai falar, não vai fazer muita diferença?
faz muita diferença, muita diferença. Com 600 dólares a gente paga muita coisa aqui. Olha isso, gente, carro, seguro e as utilities, a gente paga tudo isso com 600 dólares. Então faz muita diferença no orçamento, óbvio que seria um dos prós principais, né, que foi o motivo óbvio da gente sair. Bom, outro pró que eu vejo aqui, fomos os primeiros moradores, então esse condomínio é um condomínio novo, acabou de ficar pronto. Então, gente, é tudo novinho, tudo novinho, ninguém nunca morou aqui. Então, a gente tá fazendo do nosso jeitinho, tudo eletrodoméstico novo, os acabamentos novos. Aqui eles colocam, aqui o acabamento dessa casa bem melhor do que da casa antiga. Na casa antiga era bem simples os acabamentos. Aqui é carpete, piso de madeira, né? Lá era carpete. Eu sinto um pouco de falta do carpete no quarto eu sinto. E o outro pró que eu vejo, pela casa ser bem pequenininha, gente, vocês vão ver, é muito pequenininha. É mais fácil de limpar, então a gente não vai perder tempo com limpar, assim, muito rápido, tudo muito prático, né? Bom, os contras, né? Tudo na vida tem prós e contras. O que eu vejo de contra? Então, o tamanho, óbvio, a gente tá precisando se adaptar, então a gente vai ter que ter cômoda, vai ter que ter sapateira, porque os armários são minúsculos. A gente tinha na outra casa o walk-in closet e aqui não cabe nada, gente. O armário do corredor é uma frestinha assim e o outro dá quase pra você entrar dentro. Então, o contra é o tamanho, você paga, obviamente, pelo tamanho, né? Então, isso a gente tá precisando se adaptar. Outra coisa contra, a gente usava lá do outro a garagem para as menininhas fazerem pipi. Aqui não tem. Então a gente tem que dividir o banheiro do Gui, colocar o tapetinho higiênico para elas fazerem. E quando der, descer com elas para fazer na graminha. Tem o espaço pet aqui, então elas podem fazer, obviamente, recolhendo, né? O cocôzito não pode deixar lá. Mas aqui o espaço para elas. Com relação à casa ser pequena, como elas são idosas, elas dormem muito, assim. Se fosse a Lolo, se a Lolo tivesse viva, a gente talvez não conseguiria vir, porque a Lolo, ela não parava. Gente, ela era hiperativa, ela era claustrofóbica, não podia ver nada fechado, então a Lolo não ia se adaptar muito. Mas a Nina e a Shine, elas dormem muito, dá longas distâncias, já ficam muito cansadas. Então não teve problema, é mais essa questão mesmo de não ter um espaço reservado para o pipi e cocô. A gente tá precisando adestrar elas de novo. E o outro contra é que é muita escada. Então, assim, nós não temos problema no joelho, obviamente, se a gente tivesse, a gente não teria alugado, mas é muita escada. Então, assim, para as meninas é complicado, porque também, como elas são idosas, a Nina tem problema na coluna, então não pode ficar subindo muita escada, ela não deixa pegar ela. A Shine a gente pega para tudo no colo, mas a Nina não gosta, acho que ela sente incômodo nas costas. Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio aqui, né? As escadas não tem um espaço específico, né? Para elas a gente tem que adaptar a casa ser menorzinha, né? Então a gente tem que arrumar espaço para tudo. Esses são os contras, gente. Assim, fora isso, eu não tenho o que falar. A casa é muito clara, muito iluminada. Vocês vão ver, assim, daqui a pouquinho eu vou fazer o tour aqui com vocês. Então a gente tá gostando, a gente tá se adaptando. Eu não estranhei nenhum dia. A casa tem uma energia boa, até porque a gente já entrou com a nossa, não tinha nenhuma outra energia. Então, o Gui também falou, mãe, eu não estranhei aqui, achei que eu fosse estranhar. Não, gente, você vê tudo, você interage com os ambientes, então, assim, é muito gostoso. Não temos o que falar, tá? Então, meus amores, não voltamos pro Brasil, estamos aqui no Canadá. Acho que nesse vídeo eu consegui explicar um pouco melhor por que nós optamos por mudar, né, de residência. Cada um tem que ver o que é melhor para si. Né? Eu falo que a gente, antes de vir para cá, depois que a gente vendeu nossa casa no Brasil, a gente ficou meio que pulando de galho em galho, em casas que dava vontade de chorar. Então aqui, assim, tá ótimo, tá excelente, né? Não tem o que falar, é mais essas questões que eu falei para vocês de prós e contra, mas pra gente os prós foram maiores e é o que a gente estava buscando. A gente atendeu nossos dois objetivos, que era eu ficar menos tempo no trânsito e pagar menos de aluguel, que foi o principal. O restante a gente se adapta. Tá bom? Então, gente, bora! Vocês estão mais que convidados a conhecer o nosso humilde lar. Nossa, bom, pessoal,
Aqui fora o áudio não vai ficar aquelas coisas, mas queremos que vocês sejam muito bem-vindos à nossa casinha. Só para vocês irem se familiarizando aqui, o nosso carro fica estacionado ali, tem o estacionamento do condomínio, tá? Essa é a vista da nossa rua. Então, super tranquilo, né? Como eu expliquei para vocês, os prós e contras da nossa mudança. A gente está bem contente assim com a parte da localização. A gente está numa excelente localização. Então agora eu vou entrar com vocês aqui na nossa casinha, que é literalmente pititica, mas vamos lá. Sejam bem-vindos. Não reparem a bagunça. Então aqui, ó, a entradinha bem pequenininha. A gente colocou um tapete, né? E aqui a gente já dá de cara com uma mega escada que quem tem problema no joelho já não rola, né? Mas enfim. Bom, ali estão as menininhas. Aqui a gente colocou um suporte de sapato, né? Aqui pra pendurar o casaco. Bom, aqui ficam as cabritas, né? A gente tem que pôr esse portãozinho para elas não caírem da escada. Depois eu vou mostrar, obviamente, o andar de cima, tá? Mas a gente veio lá de baixo, tá bom? Então eu vou começar aqui pela cozinha e pela sala, que são integrados. Então, bom, essa é a nossa cozinha, né? Então vocês estão vendo que é tudo bem pequenininho, como se fosse um apartamento. A gente tem uma ilha aqui, né? Então, nós somos os primeiros moradores, como vocês sabem. Então, tudo muito, 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 muito novinho, né? Ó, a pia, 2 cubas, a torneira. Então, uns detalhezinhos. O acabamento dessa casa aqui é bem melhor que da outra, né? Então a gente consegue ver lá, sabe aquelas gavetas que não batem, aquela coisa toda, Então ela é cheia de frufru aqui também, um armário super bom, né? Que é a parte da ilha. Esse sofá a gente colocou para vender, mas a gente gosta muito dele e a gente achou que não fosse caber, porque a gente mediu e vocês viram que fica meio apertadinho, mas gente, coube. Tá? Tô feliz da vida, já tá ótimo. A gente adora ele é super confortável, espaçoso. Aqui a gente vai, obviamente, trocar essa marmota de cama, né, das menininhas. Então, tá bagunçado, mas a gente vai trocar. Ali ficou nossa TV. Com a nossa chaininha ali. Aquela, ó, gente, ó, sapeca. Ó, então só pra vocês terem uma visão geral aqui da cozinha, né, aqui da ponta da sala, e a nossa super varanda, que a gente gosta muito. Depois dá pra colocar uma churrasqueirinha aqui. Ela é comprida, a gente tá colocando uma graminha aqui porque a gente tá adestrando elas a fazer pipi, né? Então depois tem que adestrar aqui dentro de casa, mas é uma varanda gostosa, né? Aqui é a vista que a gente tem, então, da casa alheia e da outra parte do condomínio. Ali a gente leva elas pra fazer pipi, aproveitar que tá calor, né, Xenoca? E depois, gente, na hora que tiver gelo aqui, vocês também vão começar a ver. Bom, então vocês viram que é bem pequenininha. Aqui nós temos um banheiro, que é um banheiro completo. Aqui então é com ducha, né? Não é banheira, que é bom também pra gente. Aqui o Gui vai dividir, esse banheiro é do Gui, né? Então tem janela também, super legal, porque nos outros normalmente não tem janela. E aqui, ó, dá pra abrir e ventilar, porque o Gui tem que dividir o banheirinho dele com as menininhas. Então a gente põe tapetinho higiênico aqui e aí elas fazem pipi delas, tá? Então esse é o banheiro do Gui, né? Aqui da parte de baixo, super iluminado também, ó. Tem luz só no box, tem luz aqui no espelho. Então, banheirinho do Giggs. Bom, gente, aí saindo então do banheirinho, a gente vê a Deguinho deitado tomando um bronze.
E aí a gente vai lá pros quartos, né? Porque não tem muita coisa, a casa não é grande, né? Como vocês estão vendo. Então agora, ó, vamos de novo subindo aqui as escadas. Óbvio que ela não tá decorada ainda, então a gente trouxe o que a gente já tinha, mas aqui a gente vai colocar um móvel, né, que vai ficar com porta-retrato, a gente vai colocar uma sapateira, porque a gente não tem lugar para pôr sapato ainda, né, aqui tem uma outra janelona, ó, também com vista, deixa eu vir pra cá que não tem telinha, ó, vista da casa alheia, né, e aqui é o hallzinho, ó, então eu subi aqui as escadas. Aqui vai ficar um móvel. Aí aqui nós temos o quarto do Gui. Bom, quarto do Gui. Então a gente ainda precisa das persianas, criado mudo. Essa mesa que é a do Só Vejo Vantagem, onde eu trabalho, tá provisória aqui. Provavelmente a gente vai vender, enfim. Eu ainda não sei, mas tá provisório. Aí tem um closet aqui que não é muito grande, mas coube as coisas, né? E aí, quartinho do Tico, né? Deixa eu mostrar aqui também a vista. Ó, a vista é lá pro jardinzinho que eu falei pra vocês que eu levo elas. Então, fica super, super bom. Aqui nós temos um armário pequenininho também, assim, nem comparado com o que a gente tinha. Aqui tem outro banheiro que ficou pra mim e pro Samuel. Então aqui tem outro, daí esse com banheira, né, que não é novidade pra vocês, então é isso também, né, as gavetinhas lá que não batem, aquela coisa toda, tudo cheio de frufru, mas ó, bem legal, a gente dá pra ficar tranquilinho aqui com o banheiro. E aqui o nosso quarto que também está bagunçadinho, tá, gente, não... Enfim, não reparem, aqui tem um closet, obviamente não cabe as nossas coisas, porque na outra casa a gente tinha aquele walk-in closet, e aqui não, né? Então aqui também vai ter que um móvel com gaveteiro, então nossa cama, que não tá arrumada, a nossa vista também é pro quintalzinho, né? Aqui tá com telinha, mas o outro acho que é melhor. E aqui ficou a mesa de trabalho do Samuel, então ele trabalha daqui, lá também ele trabalhava do quarto, e a gente usa também essa mesa de suporte para TV, porque ela abaixa, né? Ó, ela abaixa, então ele trabalha e quando a gente quer ver TV, a gente sobe ela, porque daí dá pra ver TV bonitinho, né? Então facilita a vida. Aí a gente vai pôr criado mudo, vai decorar ainda, então não está arrumado, não reparem, mas vocês estão me mandando muitas mensagens, eu já quis sanar a curiosidade de vocês, tá? Bom, gente, é isso assim, né? Estamos nos adaptando, obviamente, mas a gente tá contente. Para 3 pessoas a casa é excelente, é suficiente, não tenho o que reclamar não, tá ótimo. Para mais pessoas... Talvez já seja pequeno, que a gente pegou uma de 2 quartos, tá? Ah lá, gente, Detano tá emburrada comigo. A gente pegou uma de 2 quartos, porque pra nós tá ótimo. E aí, por todos os motivos, então, que eu falei pra vocês, tá? É esse um tour rápido, mas pra vocês conhecerem o nosso lar, nossa casinha, tá? Espero que vocês gostem, deixem os comentários. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!